Muitos têm ouvido falar do que o Senhor Jesus fez do passado, nos tempos bíblicos, e tem feito. Inclusive hoje aqui no programa, nós vamos mostrar o que ele faz na vida das pessoas. Milagres extraordinários. Só que a boa notícia que eu tenho é que ele quer fazer algo maravilhoso hoje na sua vida. Basta tão somente você permitir que ele entre e transforme todo o seu ser. Hoje, inclusive, é o domingo de Ramos, que lembramos justamente a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. E ele deseja entrar hoje na sua vida. É verdade. Para que você seja completamente transformado e você seja uma pessoa que testemunhe a grandeza e a veracidade do poder de Deus. Nós vamos daqui a pouco, no final do programa, realizar uma oração em favor de todos que estão sofrendo, aflitos, angustiados. Se você precisa de um milagre, então prepare um copo com água ou uma garrafa. Daqui a pouco nós iremos falar com o nosso Deus. Veja o que Deus tem feito e também quer fazer em sua vida. Foi depois do desemprego do meu marido que o meu casamento descambou. Cheguei a ter o dinheiro contado. O meu marido tornou-se um alcoólatra. Eu, naquela altura, precisava de um milagre na minha vida. Viemos até Aveiro para conhecer uma história que é talvez a sua realidade. Lidar com o desemprego numa família sem emprego, não há também rendimento e o orçamento familiar fica bastante desgastado. Mas é sobretudo quando não há emprego que o casamento também é colocado à prova, não é assim, Dona Maria? É sim. Há uns anos atrás, o seu marido infelizmente foi despedido. Exatamente. Por que razões? Porque a companhia estava a reduzir empregados, porque mais tarde ia fechar, e ele trabalhava lá como 26 anos. Há 26 anos? Há 26 anos. Ou seja, lidar com um despedimento nessa altura foi complicado para o seu marido na altura? Foi bastante complicado porque eu tinha um filho com 1 ano e meio. Custou muito, porque ele envolveu-se no álcool e ficou um alcoólatra. Pegou naquele desgosto que teve na altura e começou a beber. Porque ele não conseguia sair daquela depressão, daquela tristeza, porque não conseguia trabalho. Mas ele começou a beber fora de casa, começou-se a envolver, achava que a bebida o poderia esquecer a situação que estava a viver na altura? Exatamente. Se ele bebia, ainda bebia mais. Isso aí, quando vinha de fora, era mesmo de pegar nele e ajudá-lo para levá-lo para a cama, porque ele bebia bastante. Chegou a pensar que o seu casamento estaria em risco? Muitas vezes, eu caminhei muitas vezes pela rua e sentava-me a pensar o que é que eu ia fazer. Criar um filho sozinha com 1 ano e meio. Carregou consigo uma grande dor e uma grande tristeza por causa de toda essa situação? Exatamente. E depois não havia dinheiro. E ele gastava o dinheiro em bebida? Estava na bebida, pois pior ainda. Cheguei a ter o dinheiro contado por causa dessa situação. Falamos do dinheiro contado para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês? Para aquele mês. De comida? Comida era muito pouca, mas eu tinha que ter comida para dar ao meu filho e eu vivia de favor. Foi bem difícil e através desses momentos da minha vida eu passei por depressão, com aquela tristeza que eu tinha. Chorava muito? Como é que eram as suas noites? Como é que era o seu dia-a-dia? Eu chorava muito e eu tinha uma tristeza profunda, uma tristeza na alma, e depois davam-me umas coisas que parecia que eu não podia respirar, como ataques de pânico. Por 3 vezes eu fui ao hospital
e diziam que eu não tinha nada. Mas eu não me sentia bem. Sentia-se angustiada, com Angustiada. peso por dentro do Tudo. seu corpo? Tudo. E onde é que estava o apoio familiar nessa altura? Em nenhum lado, ninguém me dava o apoio. Naquela altura estava a passar um momento muito instável. É o dinheiro, é o casamento, é a família, é o seu filho e é a sua saúde, sobretudo. Achou que, de alguma forma, as coisas poderiam mudar, levasse o tempo que levasse, você ia carregar aquela âncora, levasse o tempo que levasse? Assim foi. Achava que era assim? Achava que era assim mesmo. Não havia uma solução? Não havia uma solução. Até que houve um convite que veio de alguma forma mudar a sua vida por completo. Exato. Alguém me convidou para ir à Igreja Universal e eu fui. Sentiu que ali podia ser o início de tudo? Porque quando eu lá fui eu senti uma paz e eu disse, se eu tenho essa paz, eu sei que tem mais alguma coisa mais para mim. E assim eu me fui libertando de todas essas pedras que estavam na minha vida. Como fui ultrapassar aqui, o meu marido deixou de beber. Quando ele deixou de beber, assim, do nada, então aí é que eu comecei a minha vida a ser feliz. Meu marido conseguiu trabalho, eu consegui trabalho e aí a minha vida foi andando. Foi como se fosse uma alavanca na sua vida. O que era bom voltou a ser. Voltou a restaurar por completo o seu casamento Foi e, sim. sobretudo, a sua família. Exatamente, assim foi. Quando conheceu a igreja, realmente viu um milagre acontecer na sua vida? Sentiu isso? Senti isso. Como é que é perceber que o seu marido está novamente a ser o marido que era antes, naquela altura? O que é que sentiu? Eu senti uma alegria inexplicável porque era o marido que eu desejava. Ele era amigo meu, era um bom pai, eu não sei como explicar. Era o seu companheiro. Era o meu companheiro. A vida de facto voltou ao que era, mas a sua saúde fraquejou. Passado uns anos, fraquejou, sim. O que é que aconteceu? Eu estava num repouso e eu tinha umas dores nas pernas, não podia, custava-me a caminhar. E eu fui caminhar e não podia respirar. Estava Sentia cansada. um cansaço? Cansaço. Então o meu marido levou-me ao hospital. E no hospital fizeram-me uns exames e disseram que eu não ia passar aquela noite. Que a sua situação era mesmo grave? A minha situação era grave. Havia risco de vida? Tinha risco de vida. Eles descobriram que eu tinha sangue acolhado nas pernas e nos pulmões. Como se fossem embolias de sangue? Embolias de sangue. E então, no hospital que eu fui, disseram que tinha que ser operada ao coração e que eu talvez não passava aquela noite. Tinham que me mandar para outro hospital. Uma das coisas mais difíceis que eu passei na minha vida foi ter que me despedir do meu marido em vida, ter que chamar para o meu filho, que não estava comigo nessa altura, para eu despedir-me dele. Eu queria me despedir deles, porque eu para ir para outro hospital eram 2 horas de caminho. E você não sabia se poderia resistir a esse tempo ou se no outro hospital as coisas poderiam correr mal para si, porque os médicos disseram-lhe mesmo, deram-lhe um diagnóstico de morte, é o que se pode dizer. Sentiu medo? Não,
eu sentia aquela paz. A igreja já estava presente, você já tinha um Deus vivo na sua vida que a acompanhava. Exatamente. Aquele momento em que a saúde está frágil e que de facto lhe dizem que a sua vida pode estar a breves horas para terminar, é um momento chocante para si. Muito. Sentia que ainda havia muito para viver, muito para dizer, muito para contar? Exato. Então, no trasladar de um hospital para o outro, eu pedi a Deus que se era para eu ir, depois eu sabia que eu ia para o lugar certo, mas que Deus me desse uma oportunidade, porque eu não queria deixar o meu marido sozinho. E eu orei todo esse caminho. Pediu por um milagre. Por um milagre. Quando eu cheguei ao outro hospital, eu tinha 7 médicos à minha espera. Então eles analisaram os exames que me fizeram e eles disseram que não tinha que ser operada. Que embora uma embolia, que se trata basicamente de uma bolsa de sangue parado, estagnado no corpo, ainda que estivesse numa artéria principal da sua perna e até bem perto do coração, entre os pulmões e o coração, essa situação poderia ser resolvida. E que aquela cirurgia que poderia determinar ou não a sua vida, que afinal não tinha que ser realizada. Foi isso que os médicos concluíram? Foi, sim. Quando eu ouvi essas palavras, isso foi um alívio. E eu só disse graças a Deus, obrigado Senhor por isso. Porque Ele ouviu as minhas palavras. Sentiu que foi a resposta, foi uma resposta ao seu pedido, ao seu clamor. Então fiquei lá 7 dias em repouso e em tratamento e graças a Deus hoje posso estar aqui para contar. Sente que foi mesmo um milagre. Um milagre. Um milagre de Jesus. Esse foi o milagre maior que eu já tive na minha vida. Hoje em dia vive mais do que nunca esta segunda oportunidade, entre aspas, que Deus lhe deu para viver esta vida. Sim. Todos os dias eu dou graças a Deus por me ter dado mais um dia de vida. Eu hoje sou um milagre vivo de Jesus. Hoje é o domingo de Ramos e nós queremos dizer para si que Jesus ressuscitou, Ele está vivo, é poderoso, Ele quer entrar na sua vida. Deus, Ele quer mudar a sua história. Ele tem pensamentos de paz, Ele tem pensamentos de fazer coisas maravilhosas na sua vida. Olha o que diz esse versículo. Eu bem sei eu, Deus meu, que tu prova os corações e que da sinceridade te agradas. O que agrada a Deus é a sinceridade. Um coração sincero, verdadeiro, um coração transparente. Quando Deus se agrada de uma pessoa, tudo na vida dela passa a ser diferente. Você que tem chorado, você que tem sofrido, derramado lágrimas, você que tem vivido momentos de dores e não sabe mais o que fazer diante das situações enfrentadas, hoje mesmo dê um passo de fé. Mesmo porque quando a pessoa está sofrendo, não dá para esperar mais um dia, não dá para esperar um pouco mais. A resposta precisa vir imediatamente. 9h30 da manhã, em especial, se não às 18 horas e também às 7h30, estaremos lhe aguardando aqui em Paris, na França, na Universal de La Plaine, onde todo o trabalho é feito em português, os cultos em português, e você vai poder participar de um encontro especial neste domingo de Ramos. Todos independente de religião. Veja o que acontece quando o Senhor Jesus entra na vida de uma pessoa e lhe transforma por inteiro. Estou aqui com a Dona Isabel. Dona Isabel, como era a vida da senhora antes de chegar no centro de ajuda? A minha vida era muito triste, porque eu era uma pessoa, era muito doente, tinha problemas de saúde, tinha problemas espirituais, a nível da saúde era diabética, tinha problemas de coração, tinha uma grande depressão
E era assim a minha vida, era uma tristeza profunda. E que tipo de medicamento a senhora tomava? Tomava medicamentos para a depressão, tomava medicamentos para o coração e para os diabetes. Cheguei a injetar insulina, para os diabetes. A vida estava totalmente destruída da senhora? Totalmente destruída, ao ponto que eu tomei muitos medicamentos mesmo para acabar com a minha vida. E que tipo de pensamento passava na cabeça da senhora? Eu não servia para nada. O que é que eu estava a fazer no mundo? A minha vida não tinha sentido. Eu estava destruída, tinha em casa problemas com o meu filho consumia droga, era um inferno mesmo dentro de casa, ao ponto de eu partia tudo, eu era uma pessoa extremamente desequilibrada, eu tinha marcas nas paredes de coisas que eu mandava contra as paredes, era brigas com o meu filho também me chegou a agredir e era uma vida completamente sem sentido. Em casa com o filho, era brigas, discussões, como era? Porque ele tomava consumia a droga, bebia, consumia álcool. Eu me recordo até um dia, tenho os quartos no primeiro andar e ele subia as escadas de gatas, porque estava completamente... Ele nem conseguia pôr-se direito para subir as escadas para ir para o quarto. Foi uma situação muito, muito difícil que eu atravessei nessa altura. E quando foi que isso mudou? Mudou a partir do momento em que eu recebi um convite para vir à Igreja Universal e então gradualmente as coisas foram mudando. Hoje, felizmente, o meu filho está liberto das drogas, é um excelente filho, um excelente pai e é muito meu amigo. E a senhora que tinha depressão, doente, como se encontra hoje? Graças a Deus, estou curada e feliz, não tenho qualquer tipo de doença, onde os médicos diziam que tinha que tomar medicação para a vida. Hoje eu não tomo medicação e estou completamente curada. Faz quanto tempo que a senhora parou de tomar os medicamentos, que a senhora está curada? É assim, os primeiros medicamentos que eu deixei de tomar foi para a depressão. E depois foi gradualmente, portanto fui tirando. A nível do coração foi há cerca de 2 anos. E a depressão? Passou. Hoje, onde eu era desequilibrada, hoje sou uma pessoa que tem muita paz, tenho alegria e pronto, e tudo mudou. Hoje o mais importante para a senhora o que é? Hoje o mais importante é eu ter o Espírito Santo. Isso para mim é o mais importante. Valeu a pena a senhora ter entrado pelas portas do centro de ajuda? Ai, sem dúvida nenhuma. Se eu soubesse há mais anos, meu Deus, a minha vida tinha mudado há muito mais tempo. Mas foi na altura certa. Hoje, o que a senhora tem para dizer para essa pessoa que sofre, que está passando por um momento muito difícil, talvez pelos mesmos problemas que a senhora está passando, até pior? O que a senhora tem para dizer para essa pessoa? Aquilo que eu tenho para dizer é que venha sem medo, sem receio, porque aqui vai encontrar a solução de todos os problemas. Assim como eu encontrei, com certeza que essa pessoa também vai encontrar, porque vai ter alguém, o pastor, os obreiros, pessoas que vão ajudar a encaminhar e a pessoa vai sentir com certeza a diferença, assim como eu senti. Isso. Como é o nome da senhora? Juvenália. Dona Juvenália, conta aí o milagre que a senhora recebeu. Eu recebi cura de epilepsia, que eu não tinha jeito, porque eu ia trabalhar, não consegui trabalho. Eu caía no chão, meu marido, minha encarregada chamou a meu marido, que já foi para o hospital, e depois eu tive lá 9 dias, 10 dias no hospital, e depois foi curado de epilepsia. Depois, semana passada, foi na 2024, 2023, foi fazer uma análise de diabetes, e 29 de dezembro
E depois foi fazer exame completo no corpo no hospital de Bundi. O médico disse que eu tenho diabetes 12%. Eu disse, isso não é normal. Depois ele disse, repetir a análise, para fazer outra análise. Depois eu fui fazer essa... Qual foi o resultado da sua fé? E foi Deus que me curou. E depois... As últimas análises, está tudo bem? Sim, o diabetes desapareceu? Sim, e o médico disse que eu tenho... A minha médica de família diz que eu tenho 0,99. Que diabetes está normal. E da epilepsia também curada? Epilepsia curado, no nome de Jesus. Dê um aplauso para o nosso Deus, bem forte. Obrigado, Deus abençoe. O domingo de Ramos é um domingo que se inicia uma semana especial. A semana que Jesus ele sofreu em nosso lugar. Nós vamos lembrar esta semana com reverência, com fé, com temor, com determinação. De ver Deus se manifestando na vida de cada pessoa que pisar as plantas dos pés na Universal. Porque o Deus que fez no passado, ele tem feito hoje. Deus, ele quer que você se volte para ele, que você conte com ele, como um pai que quer ter o seu filho ao seu lado, quer ter a amizade, a simpatia, que quer ter a consideração, que quer ser honrado na vida do filho. O bem-estar do filho é o bem-estar do pai. Não pense que Deus se alegra no sofrimento de alguém. Ele só fica impedido quando o filho vai para longe, não se volta para ele. Por isso que ele disse, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Se você nunca participou de uma reunião na Universal, faça uma experiência, você não vai pagar absolutamente nada. Essas imagens são imagens do último domingo, 9h30 em La Plaine. Avenida Presidente Wilson, 93.210 é o código postal, o número da porta é o 139. Estaremos lhe aguardando. Fica perto da porta de La Chapelle e também o Stade de France. Fica entre uma coisa e outra. Você pode participar conosco. O autocarro 153 e o metro 12, na estação Front Populaire. É um lugar de fácil acesso e teremos todo o prazer de receber você na Universal de La Plaine. Vamos estar abençoando todas as famílias e será um encontro memorável. É chegado o momento da oração, nós vamos falar com o nosso Deus. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, em nome do Senhor Jesus, neste momento nós entramos na Tua presença, pedimos que o Senhor consagre, abençoe e santifique este copo com água, colocando as virtudes do Teu poder, para que no momento em que esta pessoa beber da água, ela receba vida, ela receba saúde. Consagra esta água para que esta pessoa tenha forças para lutar e vencer todos os problemas, todos os males que ela tem enfrentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água e receba vida. Em o nome do Senhor Jesus, sejam abençoados pelo poder de Deus. Receba vida, receba forças, sejam iluminados pelo Deus Altíssimo. Que os anjos do Todo-Poderoso estejam ao seu redor, da sua família, para os guardar de todo mal. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respire fundo e diga graças a Deus. Nos envie uma mensagem neste número, aqui na França, 07 49 18 12 41. Nós iremos falar consigo para lhe ajudar. Escreva-nos qual é o seu problema, a sua luta, as dores que você tem carregado no seu interior e você terá todo o apoio que necessita. Estamos chegando ao ponto final do nosso programa neste domingo de Ramos. Aguardamos por si numa Universal mais perto de você. Um forte abraço e até a próxima.